Salmos de número 2. Salmos 2, estrofe de número 1 até a estrofe de número 12. Salmos de número 2. Louvado, exaltado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus. Estamos na tua presença nesta noite para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Então ministre em nosso coração, nos instrui, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, no nome do Senhor Jesus. Noite do milagre urgente. Todos nós queremos um milagre, sim ou não? Mas nós começamos a aprender a observar aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dos milagres que têm acontecido. E nós vamos falar sobre isso a respeito desse tema, o milagre do cotidiano, do dia a dia, né? Porque nós não podemos viver na ótica que será que o milagre só acontece quando ele vem precedido de uma desgraça? Será que o milagre só acontece quando uma pessoa está aleijada, ela não anda mais? O milagre só acontece quando essa pessoa passa a andar? Será que nós devemos considerar um milagre só depois que aparece uma doença para que uma pessoa seja curada? Então só assim, então é que existe um milagre? Esperarmos que uma pessoa pegue qualquer tipo dessas doenças que tenham aparecido nesses últimos dias para que de fato um milagre aconteça? Será que nós não devemos começar a observar o que a Bíblia começa a falar a respeito do milagre, este milagre do cotidiano? Será que nós não precisamos olhar para o homem natural, para nós como estamos agora, e começarmos a valorizar as coisas depois, antes ou melhor, que nós venhamos a perdê-las? Será que hoje o fato de nós termos saído da nossa casa, termos andado com as nossas próprias pernas, temos a oportunidade de sair do nosso lar, acordar pela manhã, passarmos por um dia todo trabalhando, lidando com coisas, será que esse dia, pelo fato de nós estarmos aqui, será que já não é um milagre? Será um milagre da vida de nós estarmos respirando, enquanto muitas pessoas não estão nas mesmas condições que nós estamos? Então isso, penso eu, já é um milagre. Fala para o teu irmão, é um milagre você estar aqui. Então nós precisamos começar a observar os momentos melhores, para nós não reservarmos os momentos de elogios só na partida ou no momento da fama. O milagre ele acontece justamente no momento que nós observamos quando nós estamos muito bem, é um grande milagre. Se nós olharmos pela ótica que nós temos visto, né, as coisas, se hoje você ligar a sua televisão e começar a assistir os telejornais, você não vai sair de casa, porque você vai ficar com muito medo de tudo que está acontecendo, sim ou não? E a gente não deve, é claro, nos colocarmos numa caixinha e vivermos isolados de tudo que está acontecendo, mas nós não precisamos de tantas informações assim.
Não basta nós sairmos de casa para sabermos que o perigo existe, que as coisas ruins existem, que todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor são realmente, servem-nos para nós como um alerta. Mas tudo isto a Bíblia já descreve. O que nós precisamos logo aprender é como a palavra de Deus fala, ao acordar, dar graças ao Senhor e pedir que a bênção dele esteja conosco durante todos os dias. Então nós não precisamos ficar doentes para pedir a Deus que faça um milagre e depois nós recebermos a cura e falar, olha, Deus fez um milagre. Nós já considerarmos que a nossa vida já é um milagre. O milagre do acordar, o milagre do trabalhar, o milagre de conviver com pessoas, o milagre de estar junto de pessoas. Tem pessoas que não conseguem conviver. Tem pessoas que não conseguem estar junto com as outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de andar na rua, você não teve medo. Olha o milagre. Você chegou aqui e chegou muito bem, olha o milagre. Então o fato de nós estarmos aqui vivendo e vivenciando este momento é um grande milagre. Então nós podemos viver a cada dia um milagre, você é um milagre de Deus. A cada dia você é um milagre porque você tem visto e tem presenciado tantas coisas que outras pessoas não estão tendo o privilégio que você tem. Não estão tendo o privilégio que nós temos. Então nós precisamos começar a observar quais são os maiores milagres de hoje na nossa vida. E tudo que nós já passamos, tudo que nós já vivemos, quantos livramentos que Deus já te deu, foram milagres. E às vezes nós só computamos milagres quando uma pessoa perde e fica paralítica e ela volta a andar. Quando uma pessoa perde a visão e volta a enxergar. Quando a pessoa pega o câncer e é curada do câncer. Quando a pessoa está com AIDS, é curada da AIDS. Então nós só julgamos o milagre quando está ligado a uma fatalidade. Isto é real, isto é verdadeiro? Segundo a Bíblia, não. Porque todos esses milagres podem até acontecer. Mas o milagre, ele não vem só depois de uma desgraça. O milagre de Deus, ele vem com a graça. Então nós estamos vivendo segundo a graça e misericórdia de Deus, sim ou não? A graça de Deus já está conosco. A misericórdia de Deus nos acompanha. Então, quando chegar o momento, pode acontecer de qualquer uma das pessoas que está aqui, qualquer um de nós acontecer alguma coisa ruim que a pessoa não goste, né? Pode acontecer. Mas aí a pessoa já pode contar que a graça e o milagre já está com ela. Digam graças a Deus. Então, o milagre de Deus, a graça de Deus, estando conosco, nos torna pessoas gratas. Nós não precisamos tornar pessoas depressivas para Deus nos curar da depressão, falar, fui curado da depressão, olha o milagre que Deus fez. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é saber que se acontecer em determinado momento, que a poderosa mão de Deus vai estar conosco. Digam graças a Deus. Então nós precisamos saber na nossa vida quais são os maiores milagres que Deus já fez diante de nós. E a Bíblia narra um grande momento onde Jesus tinha alguns amigos e muito próximos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus tinha amigos como Maria Madalena, como Marta, aquela que enxugou os pés de Jesus com o óleo de alabastro e com o seu cabelo ele enxugou os pés dele. E como ele tinha um amigo também, como Lázaro. João capítulo 11, do versículo de número 1, João 11, do versículo 1 ao versículo de número 16. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 16, está escrito assim. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia?
se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que se eu lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Esse texto é muito interessante, que o Senhor Jesus, ele concedeu a Lázaro uma vida nova. E ao conceder a Lázaro uma vida nova, os seus amigos, eles viram o milagre que aquele dia o Senhor iria fazer na vida daquela pessoa. Todos nós temos amigos muito próximos. Jesus tinha essas pessoas que eram muito próximos a ele: Marta, Maria e Lázaro. E quando elas veem a necessidade de ter um amigo perto, o amigo estava longe. Mas o amigo que estava longe, ele disse que ele iria ter com um amigo. Os discípulos que acompanhavam Jesus não estavam entendendo o que Jesus falava, porque quando falavam, eles estavam compreendendo como era uma crença, que eles estavam aprendendo algumas coisas ainda com Jesus. O que era o despertar da vida, eles acreditavam ainda que a pessoa ficava num estado intermediário após a morte para ter um encontro com a espiritualidade, então, até então, obter a salvação. Era o costume, era a crença que eles tinham, até Jesus explicar os rudimentos da vida para eles. Até ponto em que Jesus foi incisivo e falou assim: não, Lázaro está morto. Ele levou esta realidade para os seus discípulos, para aquelas pessoas. Mas Jesus, quando ele começou a olhar para aquela situação, as pessoas vieram trazer uma certa cobrança diante dele. Ele começou a mostrar para os discípulos, para os seus amigos, que o tempo de Deus era diferente do tempo daquelas pessoas. O tempo de Deus, ele é diferente do meu tempo e do teu tempo. Então, quando Deus ele fala que vai fazer alguma coisa, ele faz, diga graças a Deus. Agora nós devemos estar atentos à sua vontade. O Senhor Jesus, quando ele vem fazer alguma coisa, nós não podemos ter uma confusão de sentimentos. E quando uma pessoa começa a ter confusão de sentimentos, ela começa a compreender, ou ela tenta compreender o momento que ela está vivendo e não consegue. Deus, ele jamais atrasa no tempo dele. E Deus também não adianta no tempo dele. Deus faz as coisas na hora certa. Digam graças a Deus. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E ali, quando Jesus estava na sua caminhada, a Bíblia diz que eles começaram a cobrar a Jesus. Mas o Senhor vai para lá, já tentaram te pegar, e tem uma ameaça. E ele começou a explicar. Se tem alguma ameaça, tem alguma coisa que vai acontecer, só irá acontecer se for da vontade de Deus. Há pessoas que não mudam, há ciclos que se repetem. Às vezes você não vê uma pessoa há um ano, quando você volta, você vai ver aquela pessoa, nossa, aquela pessoa mudou. Aí você observa, ela não mudou. Aí você vê 2 anos da vida daquela pessoa também não mudou. O que leva uma pessoa a não ter mudanças? É não experimentar os milagres de Deus. E o pior, né, é não experimentar a graça de Deus. Porque se a pessoa, quando ela experimenta a graça de Deus, ela muda. Não tem como não mudar. Porque a graça de Deus é o favor imerecido, é um favor que Deus está fazendo na vida da pessoa que ela não merece. E a pessoa ela não consegue enxergar porque ela é um religioso. E o religioso não consegue enxergar a graça de Deus, o favor de Deus. Então a pessoa, ela passa um ano, você vê, ela continua na mesma coisa. Ela nunca prospera, os motivos e a narrativa e a condução da vida da pessoa sempre é a mesma. Passa 2 anos, é a mesma coisa. Passa 3 anos, é a mesma coisa. E às vezes passa muitos anos e é a mesma coisa.
a pessoa não produziu, ela não cresceu, ela não fez nada para que mudasse a situação dela, mesmo tendo a graça de Deus sobre a vida dela. E a graça de Deus está sobre quem? Todas as pessoas. E quem pode usufruir da graça de Deus? Todos aqueles que creem nele. Se uma pessoa crê em Jesus, se ela crê no Deus da Bíblia, eu falo aqui com cristãos, com o Evangelho, com pessoas que acreditam e creem no Evangelho, se uma pessoa acredita no Evangelho, ela toma posse da graça de Deus, ela toma posse do milagre de Deus. Então Deus, quando Ele vai fazer alguma coisa na tua vida, pode ficar tranquilo, porque Deus sabe o tempo certo em que Ele vai te abençoar. Diga graças a Deus. Ele não vai atrasar a bênção vai chegar na hora certa, porque Deus sabe a hora que Ele vai entregar as coisas para você. Então Deus não vai em nenhum momento olhar para o nosso tempo e falar assim, é o tempo dessa pessoa, eu vou fazer no tempo dela. Não, Deus vai fazer no tempo dele, diga graças a Deus. Exatamente para que as pessoas não fiquem confundidas. Os discípulos daquele momento estavam confundidos. Por quê? Eles não estavam compreendendo que eles tinham que dar o devido lugar ao milagre. Diga para o teu irmão, dê o devido lugar ao milagre. Quando uma pessoa dá um devido lugar no milagre, ela começa a pensar, a minha vida, a minha saúde, o meu trabalho, as pessoas que andam comigo, de alguma forma me ajudaram a eu ser quem eu sou. A pessoa começa a agradecer do milagre da vida, ela começa a agradecer pelo milagre da saúde dela, ela começa a agradecer pelo milagre do trabalho que ela tem, ela começa a agradecer pelo milagre dos carros, ou das propriedades, ou das posses, ou da vida intelectual que ela tem. Eu agradeço a Deus porque eu me julgo o milagre de Deus. Se eu fosse olhar para a minha história, para a minha essência, eu não teria muitas possibilidades. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Então, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, eu imputo na minha vida como um milagre. Não é nada de mim mesmo, mas é pelo milagre que Deus fez na minha vida, mudando a minha história. E se você começar a olhar, você precisa ver todos os dias, bom, o que eu tenho? Saúde. Nossa, milagre de Deus. Eu estou convivendo com as pessoas, milagre, porque conviver com as pessoas hoje está difícil, sim ou não? Você tem pessoas que você convive dia a dia? Milagre. Você tem as suas posses, você tem alguma condição? Milagre. E tem umas pessoas que perdem tempo, tem umas que convivem de maneira errada, né? Mas tá bom. Agora, quando algumas pessoas começam a olhar diante de você, você precisa saber que algumas coisas diferentes precisam acontecer, não somente na nossa história, mas na história da vida das pessoas. Quem gosta de andar com pessoas alegres? Com pessoas felizes? Eu estou criando a Coordenadoria Regional de Futricas. O que é a Coordenadoria Regional de Futricas? Tem pessoas que são muito antenadas, sim ou não? Tem pessoas que conhecem da vida de todo mundo. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela falou assim, pastor, se quiser pode contar comigo que eu conheço. Quando não tem alguma informação, eu já vou lá. E eu recebi esses dias, tinha como que chama aquele ratão grande lá de Santa Catarina? Capivara, né? A capivara parece um rato grande, não parece? Um rato gigante. E ali eu recebi um meme do Instagram, em que as pessoas estavam procurando saber um monte de informações. Aí tinha uma capivara no computador, falou assim, pode deixar, que se o FBI me descobrisse, me contrataria. Porque já estava investigando, sabia da vida de todo mundo. Tem pessoas que sabem da vida de todo mundo, sim ou não? Porque convive com pessoas. E não é porque às vezes a pessoa é uma futrica, às vezes ela ouve bastante e fala pouco, né? E alguns gostam de ouvir e falar para outros, e outros são mais reservados, só ouvem. Quem é que convive com muitas pessoas? Quem é que convive? Médico, manicure, pedicure, barbeiro, alfaiate, advogados, sim ou não? Quem mais? Professoras, recepcionistas, atendentes, pessoas enfermeiras, né? Pessoas de hospitais, né? Pet shop, convive com muitas pessoas. Ficam sabendo de muita coisa ou não ficam? Então, eu comentava com umas pessoas esses dias. Nós temos que ter pessoas com influência em muitos lugares. Se você tem pessoas
influentes, que exercem atividades de alguma forma que influenciam na sua vida, isto é um milagre. Por que é um milagre? Porque uma pessoa bem informada é uma pessoa bem vivida, sim ou não? E uma pessoa bem informada, ela progride. Por que ela progride? Porque ela tem informações necessárias. Ela sabe exatamente onde, quem, como e o que ela deve procurar. E as futricas sabem, né? Tem os homens futricas e tem as mulheres também futricas, que elas sabem bastante de coisas que são importantes para o nosso dia a dia. E nós começamos então a acumular milagres. Você precisa ser um acumulador de milagres. Uma pessoa que é acumulador de milagres, em um determinado momento ela tira e fala assim, esse aqui é o meu milagre, estou tirando o meu milagre. Você acordou, você não estava muito bem, mas daqui a pouco, sabe aquele amigo futrica, você começa a conversar e fala assim, nossa, você alegrou o meu dia. Você tira o milagre da tua cartola. Por quê? Porque aquele dia seu, você conviveu com pessoas melhores. Porque tem pessoas que não conseguem absorver o melhor da vida. E a vida nos proporciona coisas muito boas. Então, algumas recomendações que Deus nos dá, através do Salmo de número 2 que ele falou, exatamente para nós vivermos os milagres de Deus. Há pelo menos 5 recomendações do Salmo de número 2, ali do verso de número 10 ao verso de número 12, em que Deus fala exatamente aquilo que nós precisamos saber e compreender. Esses dias eu conversava com uma pessoa, e uma pessoa perguntava para mim, quem já foi no dentista aqui, o dentista começa a conversar, quando você está com a boca aberta e você não consegue responder? Já foram? Já. Eu já sei o porquê é isso, uma hora eu vou contar para vocês o porquê disso daí. Às vezes, quando a gente começava a conversar comigo, eu falei, mas por que eu não estou conseguindo responder? E ele pergunta, né, tem uns pendentes, pergunta, o que você acha? E você não tem como responder, porque você só faz assim, né, tal, faz assim. Uma hora eu vou explicar para você o que é isso. O que fala que, como nós podemos viver esse milagre, esses milagres de Deus continuem a acontecer na nossa vida. E nesses salmos fala algumas recomendações. A primeira que fala, sede prudentes, olha lá, agora pois, ó reis, sede prudentes. A Bíblia não ensina que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz? E nos ensina para nós sermos prudentes iguais às serpentes. Porque a serpente, ela não tem uma boa visão, não é? Mas ela tem, quando ela coloca a linguinha dela para fora, ela consegue ver a caloria daquilo que está perto dela. Ela coloca a linguinha, ela consegue sentir o calor daquilo que está perto. Daquilo que pode fazer um mal a ela, então ela vai sendo guiada exatamente pelo calor daquilo que está próximo dela. Nós precisamos ser prudentes. Uma pessoa prudente é um coletor de milagres. Comece a coletar milagres. Comece a valorizar a cada milagre que Deus faz na tua vida. Comece a olhar e observar tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque uma pessoa prudente, ela observa muito o que está acontecendo. A Bíblia não fala que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Por que ele vem, o ladrão? Ninguém sabe o dia e nem a hora que o ladrão vem. E nós estamos vivendo um tempo difícil, porque em todo lugar que nós vamos, parece que tem ladrão, né? Hoje está muito fácil de a gente detectar, mas antigamente era mais difícil. E quando a Bíblia fala no Salmo de número 2, para nós sermos prudentes, ele fala assim, ó, agora pois, ó, reis. Ele está trazendo maiores autoridades. Na tua vida você é a maior autoridade. Na tua história você é a maior autoridade. Ninguém vai influenciar na tua história se você for uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ela fala na hora certa. Uma pessoa prudente, ela toma decisões na hora certa. Ela não toma decisões precipitadas. Uma pessoa prudente, ela compra as coisas na hora certa, ela vende na hora certa, ela usa dos seus recursos na hora certa. Uma pessoa prudente, ela sabe em quem ela deve confiar, em quem ela não deve confiar, porque é uma pessoa prudente. E uma pessoa prudente, ela consegue guardar os seus milagres. Ela consegue andar na caminhada dos seus milagres exatamente porque ela é uma pessoa prudente. Olha o segundo ponto em que para nós continuarmos vivendo os milagres de Deus. Não pode voltar, que no 10 ainda tem um ponto lá. Ó.
deixai-vos instruir. Tem pessoas que não querem aprender, não adianta. Tem pessoas que não querem aprender quando estão muito bem. Eu conversava com alguém esses dias, eu volto a dizer, eu sou a favor da família, eu sou a favor daquilo que está na Bíblia. E muitas pessoas deixaram de olhar a instrução que receberam um dia. Muitas pessoas que estão aqui, acho que viveram na época do governo militar, né? Quando era o militarismo, que falava que era um monte de coisa, isso, aquilo, né? Começou em 64, no ano que eu nasci, e terminou em 85, ou seja, 21 anos de governo militar. Consulta lá. Quanto era o valor da cesta básica em 64, quanto era o valor da cesta básica em 85. Consulta quanto era a inflação e quantas pessoas precisavam para comer. Não tinha aumento. Engraçado, né? As coisas não aumentavam. Eu não estou protegendo aqui nem A e nem B, nem C e nem D. Não estou protegendo o militarismo, embora fui militar muitos anos, e não estou protegendo nenhum tipo de coisa. Não é isso que faz parte do sermão. Nós devemos aprender a sermos instruídos segundo a palavra. Quando fala para nós sermos prudentes e aprender a deixar-vos instruir, nós devemos ser pessoas prontas a aprender. Aprender de todas as formas que querem nos ensinar. Porque o sábio, ele aprende com a queda de outro, ele não precisa cair para ele aprender. Um sábio, ele aprende quando o outro apanha, ele não precisa apanhar para aprender, sim ou não? Então hoje nós devemos deixar sermos instruídos por Deus e pela palavra. A palavra está muito clara em relação a muitas coisas do que tem acontecido. Muitas pessoas não estão experimentando os milagres de Deus exatamente porque estão acomodadas na instrução dos outros. É nós que devemos ter a fonte de pesquisa. É nós que devemos pesquisar. É nós que devemos orar a Bíblia. É nós que devemos ler a Bíblia. É nós que devemos falar com Deus. Não são as outras pessoas que têm que falar por nós. É nós que temos que falar com Deus a nosso respeito. É nós que devemos falar com Deus a respeito de outras pessoas. E quem lhe fala sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Olha só, primeiro ele fala uma categoria de reis. Depois ele fala de uma segunda categoria de autoridade, aqueles que estão para julgar. Hoje, nós podemos julgar, sim, segundo os princípios da palavra. Porque depois a igreja vai voltar de novo para julgar a terra. Junto com Jesus, a igreja vai voltar para julgar a terra. E hoje nós devemos julgar, mas nós devemos ter os princípios para julgar as pessoas. Para julgar as atitudes das pessoas segundo a palavra. E segundo 1 João 5, nós precisamos aprender, no momento em que nós julgarmos uma pessoa que esteja fazendo qualquer coisa, orarmos a Deus para nós não fazermos a mesma coisa que nela condenamos um dia. Isso é diligência. Em terceiro lugar, servir ao Senhor com temor. Vai lá no 11 agora. Servir ao Senhor é outro princípio para a pessoa manter o milagre na vida dela. Servir a Deus com temor. O que é servir a Deus com temor? Não é ter medo. Não é ter medo de Deus. Eu estou servindo a Deus porque Deus um dia vai pesar a mão. É verdade, um dia ele vai pesar a mão, mas agora é graça. A Bíblia diz que Deus ele é amor e Deus é juízo também. Por enquanto ele está exercendo o amor, depois ele vai exercer o juízo. Né? Quando a pessoa ouvir ali a última trombeta, acabou, não tem mais tempo. Então hoje nós precisamos aprender a servir a Deus com temor. Com temor. É olharmos para a palavra, bom, Deus fala que eu preciso fazer assim. Ninguém precisa forçar eu a entender aquilo que Deus está me ensinando. Jesus começou a ensinar os discípulos exatamente dessa forma, para que eles pudessem aprender somente dele instruir, mas nem todos foram assim. Muitas pessoas começam a lutar e começam a degladiar contra os princípios da palavra. E outro princípio para uma pessoa viver e continuar vivendo os milagres de Deus, alegrai-vos com tremor. Eu sinto alegria não em ver que uma outra pessoa fez alguma coisa contra mim e ela foi punida.
essa alegria é hipócrita. Nós devemos nos diligenciar sobre as nossas vidas e cada pessoa vai colher exatamente aquilo que ela plantar, sim ou não? Nós devemos deixar o juízo nas mãos de Deus e alegrai-vos com tremor. Então, como eu tenho uma alegria com tremor na presença de Deus, eu vou me alegrar por eu estar bem, e se a outra pessoa estiver bem, também vou me alegrar. Não quer dizer que eu vou conviver com essa pessoa, mas eu vou alegrar em que ela esteja bem, porque quando uma pessoa está bem, ela quer fazer a maldade com outra pessoa, sim ou não? Não, porque ela está bem, a não ser que aquela seja um filho do capeta mesmo, né? Porque uma pessoa endemoniada, ela pode estar bem, ter tudo que todo o mundo queria, mas ainda ela continua querendo o mal das outras pessoas. Essa pessoa tem um demônio, um capeta na vida dela, né? E tem pessoas assim que a gente sabe. Mas quando nós nos alegramos nele, em Deus, com tremor, nós sabemos conduzir a nossa vida em milagre. A tua vida precisa ser conduzida em milagre. Todo dia um milagre novo, diga graças a Deus. E depois ele fala no 12, encerrando, ele diz: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Quando ele fala beijar o filho pelo caminho, é uma expressão que ele fala em relação, uma expressão simbólica de submissão e fidelidade a Deus e a sua palavra. Tudo que nós vamos fazer, nossa família se torna um espelho daquilo que nós somos. Se você vive uma vida de bênção, a tua família viverá uma vida de bênção. Quando uma pessoa vive uma vida de desgraça, aquela pessoa que está naquela família, que saiu daquela, que está no meio daquela desgraça, se ela fizer a opção de andar com Deus, ela sai da desgraça para a graça de Deus, digam amém. A pessoa que decide continuar vivendo da mesma forma que toda a família dela viveu, longe de Jesus, ela vai continuar na desgraça, na maldição. Por quê? Porque ela não está indo conforme os princípios da palavra. E diz nesse texto: bem-aventurados os que nele confiam, alegres, sejam bem-aventurados. Diga ao teu irmão, seja um bem-aventurado. Então esses 5 considerações aqui, expressam exatamente a graça e misericórdia de Deus. E quando você vai ver lá em João 11:38, chega um momento em que Jesus fala, e que fala assim: o meu tempo é agora. Então Deus, ele não chega atrasado e nem adianta, Deus chega na hora certa, amém? Então Deus chega no momento certo. Houve um momento em que estava todo mundo querendo um milagre, então Jesus foi lá. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Continua. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Foi o momento do milagre. Então Lázaro, Marta, Maria e Jesus, os amigos, todos receberam uma nova oportunidade de convivência. O próprio Jesus que fez o milagre. Lázaro recebeu o milagre da vida. Marta e Maria receberam o milagre de novamente terem aquela companhia junto com eles. Então todos os dias você tem que ver que Jesus olha para nós, olha para você como Lázaro. Ele fala para você: sai para fora da tua caverna para a vida. E você tem que sair do teu cativeiro. Há pessoas que querem te colocar no cativeiro.
há pessoas que querem enclausurar você, há pessoas que querem te calar, e às vezes as situações que estão impondo essas condições sobre a tua vida. Agora Jesus, ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus, ele não foi na hora da Marta, o Senhor Jesus não foi na hora da Maria, o Senhor Jesus não foi na hora dos discípulos, mas o Senhor Jesus foi na hora que o Pai falou para ele ir. Depois de 4 dias ele chegou, e elas falaram, mas o meu irmão, o nosso amigo, já está cheirando mal. Quando tirar a pedra o Senhor vai sentir, mas ele está morto, mas ele vai viver. Não importa quantas pessoas estão dizendo que a tua vida está cheirando mal, que a tua situação está cheirando mal, que o teu problema está cheirando mal, não importa quantas pessoas estão dizendo para você, está demorando muito para que a tua nova história aconteça, está demorando muito para o teu milagre acontecer, ouça a voz do Espírito Santo, é no tempo de Deus, não é no tempo das pessoas, não é alegria nas pessoas, é a tua alegria. Sinta-se alegre por este momento que você está vivendo agora, sinta-se alegre pelo milagre que você está vivendo agora, porque quando chegar o momento do teu projeto de vida, e não é o projeto de vida da outra pessoa, que está olhando para você como um fracassado, não, você é uma pessoa vitoriosa, e na hora certa, Deus vai dar o brado e vai mandar tirar pedra, e quando Ele mandar tirar pedra, a glória dEle vai se manifestar, mas é no tempo dEle. Agora viva o milagre dEle todos os dias. Respire o milagre de Deus na tua vida, respire na tua vida acadêmica, respire o milagre de Deus na tua vida financeira, permita Deus fazer você prosperar em todas as áreas que você quer, amém? Nunca deixe as pessoas julgar o teu tempo, quem vai julgar o teu tempo é o Senhor. Eu já casei pessoas nessa igreja com 75 anos de idade, é ou não é? Esses dias eu conversava com um amigo, que ele casou. Quando ele casou, ele tinha 67 anos de idade. 67 anos de idade. Ele casou e hoje tem filhos grandes. Ele está com quase 80 anos de idade. Eu conheci essa pessoa há algum tempo. E ele me contando, né, quando eu vi a história dele, contando, esses dias um irmão meu faleceu. E encontrei muitos amigos de infância. Muitos amigos de infância. As pessoas que a gente não se via assim, mais de 20 anos, alguns não víamos há 30 anos e nos encontramos. Velório é lugar de encontrar gente antiga, né? Gente que da amizade e tal, você encontra em velório. Então eu encontrava as pessoas, um contava, eu sempre vendo as pessoas, e com muito carinho eu via as pessoas, alguns, quando você vê uma pessoa que está muito acabada, você fala para ela, nossa, está acabado? Não dá, né, irmão? Né? Eu, graças a Deus, as pessoas que eu vi lá, eu as vi, estavam muito bem, e alguns estavam bem, e outros estavam muito bem, eu abraçava e falei assim, meu, você está muito bem agora, você está de brincadeira, não, você está muito bem, de verdade, você está bem, porque algumas pessoas que a gente vê, a gente fala assim, meu, essa pessoa acabou, a vida acabou com ela, mas algumas pessoas, a vida tem sido generosa, fala para o teu irmão, Deus tem sido generoso com você, agradeça a Deus todo dia pela generosidade dEle, amém? Continue sendo esta pessoa que Deus quer que você seja. Agradeça a Deus pelo milagre de você acordar amanhã. Agradeça a Deus pelo milagre de você sair pela manhã e conseguir voltar à noite. Você é o milagre de Deus. Aplauda Jesus e glorifique o nome dEle.